Mateus, capítulo 14. Já lemos e vamos ler novamente. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Amém? Louvado seja Deus. Evangelho segundo Mateus, evangelho que traz as maravilhosas revelações de Jesus Cristo, as maravilhosas passagens de Jesus na terra, e que nos trazem muita edificação. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 29 e 30. Eu li logo cedo 25 até o 29, agora eu quero ler 29 e 30. Eu tenho 25 minutos para trazer uma mensagem para a juventude, para o povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Tivemos aqui momentos de louvor, um momento de louvor muito abençoado, amém? Com a glória do nome de Jesus. Cada pessoa que chegou aqui cantou um hino da harpa, ou cantou um hino de adoração, ou de reflexão, mas foi muito importante para nós. Agora é o momento da mensagem, e vamos assim encerrar o nosso dia, porque o dia hoje foi muito agitado, pelo menos para mim, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. E à noite estamos aqui para servir ao Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Já acharam? Mateus 14 e 29 diz assim: E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, agora o versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Pode sentar, em nome de Jesus. Passagem bastante conhecida, mas que na noite de hoje traz para nós uma grande reflexão. Temos aqui, irmãos, um momento digno de nós meditarmos, refletirmos e aprendermos. Como é importante aprender com Jesus. E eu pergunto à igreja na noite de hoje: você está aprendendo com Jesus? Você está se deixando aprender com Jesus? Porque às vezes o ego do homem é terrível. A vontade do homem, ela é terrível, porque muitas vezes nós só queremos olhar para nós mesmos. É como aquele ditado que diz: aquele que olha apenas para o seu umbigo, e se esquece dos outros, e se esquece que somos seres que estamos aqui nessa terra para viver uma fase de aprendizagem. Por exemplo, eu tenho 25 anos na fé cristã, e o que eu sou hoje, eu não era há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás eu era um novo convertido, a qual precisei passar por um discipulado, a qual precisei passar pela vivência da igreja, o culto de estudo da palavra, a doutrina, o culto da mocidade, o culto de libertação, o culto de consagração, o culto de domingo, visitar outras igrejas, e tudo isso me foi para mim um aperfeiçoamento. Precisei ser auxiliar de trabalho, precisei ser um diácono, precisei ser um presbítero, até chegar ao pastorado, né? E aqui estamos já há 7 para 8 anos levando o ídolo do Senhor. Precisei ser uma pessoa, como muitos gostam de dizer, atuante em outras igrejas, a qual itinerante, melhor, eu esqueci da palavra, itinerante, que pegava de igreja em igreja, até o dia que o Senhor nos colocou de fato aqui para estarmos pastoreando de fato na igreja local. E tudo nos fez com que a gente pudesse aprender. E por que eu digo isso? Nós vemos aqui um texto que é muito conhecido. Eu poderia pregar essa palavra de diversas maneiras. Eu já preguei muito esse versículo. E na verdade
por sobre as águas. Com certeza que até o ímpio, até a pessoa que não gosta de igreja, até a pessoa que não lê Bíblia, não frequenta a igreja, conhece um pouco dessa história, dessa passagem. E aqui vemos que na quarta vigília da noite, que corresponde entre 3 horas e 6 horas da manhã, mais ou menos nesse período, basicamente a partir das 3 horas da manhã, a quarta vigília, foi esse o momento a qual Jesus foi ter com os discípulos andando por sobre as águas. A gente vê essa passagem desde o versículo 22, a qual por algum momento os discípulos agora estão navegando sem a presença de Jesus. E foi nesse momento tortuoso que eles foram açoitados por uma tempestade. O vento lhes era bastante contrário. Ou seja, tudo estava dando errado e, para piorar a situação, tinha tudo para dar mais errado ainda. É como naqueles dias maravilhosos, para não dizer o contrário, que a gente passa por dificuldade e quando a gente vê em algum momento parece que vai ficar pior ainda. Era basicamente o momento ao qual os discípulos estavam enfrentando. E para piorar a situação, vem de longe, eles começam a ver, se aproximando por sobre as águas, um ser, alguma coisa, a qual eles não designam de início o que era ou quem era. Então aquilo aumentou a tragédia, aumentou o problema, porque os discípulos pensavam que era um fantasma. O versículo 26 diz que eles gritam de medo, porque achavam que era um fantasma, achavam que era uma assombração. Não conseguiram identificar que era Jesus. Em primeiro lugar, nessa noite, como está a nossa percepção espiritual? Tem muita gente que diz que vê isso, vê aquilo outro, vê não sei o quê, vê anjo com espada, vê espírito se levantando, vê isso e vê aquilo outro, mas desculpa falar, nunca vê Jesus trabalhando. Eu conheci pessoas que diziam assim, olha, eu vi isso, eu vi não sei o quê, eu vi aquilo, mas nunca chegaram para dizer, olha, eu vi Jesus abençoando a tua vida. Muitas vezes falta em nós a percepção espiritual. Qual foi a primeira coisa que a gente pode ver aqui? Os discípulos andavam com Jesus, viam milagres, viam prodígios, viam maravilhas. Nesse mesmo capítulo aqui está a passagem da multiplicação de pães e peixes, sendo essa a primeira, porque teve a segunda. Mas mesmo assim, os discípulos não pensaram em algum momento que era Jesus vindo para trazer o socorro. Mas pensaram em ser um fantasma. Então, irmão, como é que está a nossa intimidade com Jesus? Como é que está a nossa situação perante Jesus? Como é que nós estamos dentro do templo da igreja? Como é que nós estamos dentro de casa? Como é que está a nossa vida? Para que a gente possa enxergar Jesus trabalhar. Tem gente que só fala coisa ruim, mesmo sendo crente, mesmo sendo batizado no Espírito Santo, como as pessoas gostam de dizer, mesmo falando em língua, mesmo tendo revelação, mas tem gente que só fala coisa ruim, só fala o pior e só pensa o pior. Nunca para dizer, Jesus está no recinto, ou Jesus está trabalhando, Jesus está agindo, Jesus está fazendo. E é isso que a gente precisa ter no nosso meio hoje. A percepção de que ainda que esteja faltando algo, mas Jesus está vindo com socorro. Quem pode dizer amém? Amém. Quem pode glorificar o Senhor? Amém.
está vindo. Crer que é Jesus que está agindo. Saber qual é a hora que Jesus está agindo. Amém? Muita gente está desapercebido. Muita gente está como se tivesse igual um cego de tiroteio. Pobre coitado do cego no meio do tiroteio, só escutando e sem saber para onde vai. Pobre coitado. Tem tanto crente que está assim, tem tantas pessoas que estão perdidas. E muitas vezes queremos falar das pessoas do mundo, das pessoas de fora. Então, irmãos, há uma realidade para nós na noite de hoje. Parece até culto de doutrina, mas não é, é culto da mocidade. E eu preciso ensinar como pastor os jovens dessa igreja: vocês não podem estar desapercebidos. Eu sempre tenho dito aqui que a juventude, por isso que na toda terça-feira à noite está aberta as portas dessa congregação para falar aos jovens. Jovens evangélicos, jovens não evangélicos, jovens que querem e necessitam que a sua vida seja modificada. Mas não sou eu que vou mudar a vida de ninguém, é Jesus que vai mudar a vida das pessoas. Então, irmãos, Jesus vinha por sobre as águas. E o primeiro ensinamento na noite de hoje é esse: como está a nossa percepção espiritual? Seguindo, quando Jesus diz: sou eu, não tem mais, aí Pedro, segundo o versículo 28, respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Pedro fala: se é Jesus, que Pedro também tivesse um pouco daquela ousadia de andar por sobre as águas. Você entendeu comigo? Você entendeu? Você entendeu melhor? No versículo 28 você leu comigo. Pedro fala: manda-me ter contigo. Dá essa ordem para eu ir. Versículo 29, qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse: vem. E o que aconteceu? Pedro foi. E o versículo 29 diz que Pedro desce do barco e anda por sobre as águas para ter com Jesus. Louvado seja Deus. Primeira coisa, percepção espiritual. Segunda coisa, nessa noite aqui, quando for o momento do desafio, esteja pronto. Pedro disse: se for o Senhor, que eu vá. Jesus disse: vem. Mas Pedro não estava pronto. Você entendeu? Muitas vezes a gente quer algo a qual a gente não está pronto. Você quer ser pastor. E louvo a Deus por isso. Mas será que você está pronto? E teve gente aí que já olhou poncho, hein? Será que você está pronto? Você quer ser diácono, mas será que você está pronto? Ou você quer algo em tua vida, uma bênção que Deus traga para você, mas será que você está pronto? Será que eu estou pronto para aquilo que de fato eu quero? Pedro pede para andar por sobre as águas, mas ele não estava preparado e pronto para viver o milagre. Porque um homem natural andar por sobre as águas é viver o milagre. Tem coisas que só cabe a Jesus. Amém? Presta atenção. Tem coisas que só cabe a Jesus. Não cabe nem a mim nem a você. Versículo 30, repare, olha, presta atenção. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Ou seja, Pedro desce do barco. Como eu estou descendo, dá licença, desse púlpito aqui, ô glória. E Pedro começa a andar por sobre as águas. Que maravilha! Que bênção! Só que de repente ele começa a sentir um vento forte. Ele começa a olhar para o lado, olhar
estava preparado para andar por sobre as águas? Se ele tivesse pronto, preparado, ele ia por sobre as águas e ia encontrar com Jesus. Nem sempre nós estamos preparados. Então, irmão, quando chegar o momento do desafio, que nós possamos estar prontos. Tem muita gente que desafia Deus, tem muita gente que desafia o pastor, desafia a liderança da igreja, mas quando está na prova, quando está pegando a dificuldade, cai, como Pedro começou a afundar. Mas na noite de hoje, eu quero mostrar a você, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, para a juventude que está aqui, para a juventude que está lá fora escutando, eu quero dizer a vocês, estamos aqui para aprender a palavra. Se tem algum Pedro aqui, que seja um Pedro modificado e diferente. Eu sei que Pedro, ele tinha a sua bondade. Ele foi o único a tentar chegar perto de Jesus. Mas ele não estava preparado. Então você e eu, deixa eu voltar para o púlpito, subi agora, voltei para o barco. Vamos lá. Veja só. Eu sei que Pedro, ele foi discípulo, ele aprendeu do mestre, depois ele foi um grande pregador da palavra, ele foi um grande apóstolo, ele teve uma atitude louvável que foi reconhecer o seu erro, quando negou Jesus. Mas hoje eu e você estamos aqui, todos os dias, todo dia tem culto. Aqui tem culto 5 vezes por semana, contando com a consagração. Eu sei que nem todo mundo vem a todos os cultos, mas são 5 cultos por semana. Está muito tempo para a gente aprender a palavra. Quando a gente sai para visitar, ainda tem um culto da outra igreja contando com o culto daqui. Dá muito tempo para a gente aprender. Eu domingo fui para outra igreja, vocês sabem muito bem, né? Uma das igrejas que a gente está supervisionando. Deixei vocês aqui, fiz surpresa, não disse a ninguém que eu ia sair, porque eu queria ver as ovelhas trabalhando, certo? Sem saber que o pastor não ia estar. Parabéns que vocês ajudaram a missionária na direção do culto, parabéns, certo? Uma vez ou outra que o pastor não tiver, a obra continua, tá certo? Eu digo, eu não vou dizer a ninguém, vou fazer segredo. Se alguém se sentiu ofendido, me perdoe, viu? Mas foi para a bênção. Muitas vezes você vai pensar, quando eu digo aqui, quando eu passei aqui 2 meses, e olha que isso está sendo permitido, hein? Quando eu passei aqui 2 meses, ensinando os jovens aqui, eu e os jovens, naquelas noites que parecia chata, dando estudo, era preparando vocês para isso. Culto com muita gente, culto com pouca gente, culto com o pastor, culto sem o pastor, mas a obra tem que seguir, a obra tem que continuar de pé. E como eu estava dizendo, eu fui para outra igreja, cultuei lá, mas estava também com o meu pensamento ligado aqui, porque eu sabia que aqui também Deus estava trabalhando. Quando eu chego em casa, eu tenho as boas notícias do culto, glória a Deus. Então a gente tem muito tempo para aprender, a gente não valoriza. Agora tem esse abençoado do celular, mas a gente muitas vezes está usando do lado errado. É tanta pregação contra a palavra, e tem tanto crente se enveredando, é tanto estudo que não tem lógica nenhuma, é tanta live aí que não edifica ninguém, é tanto oba-oba aí que não edifica ninguém, é tanta gente querendo deturpar a Bíblia, e tem um bocado enveredando. Eita, o pastor ensina errado, eu vou para... É tanta gente dizendo que não precisa de igreja, não precisa dar o dízimo, não precisa abraçar o irmão, não precisa amar o irmão. Irmão, vamos para a Bíblia aprender. Eu não tenho medo de nenhum que vem desafiar. Pelo contrário, pode vir que o pau vai quebrar, como diz o ditado. A palavra é boa, não vou brigar com ninguém, mas tão somente a gente vai para os argumentos, porque a palavra de Deus está aqui.
É por isso que eu digo, irmão, aqui nessa igreja, como pastor dessa obra, e eu fiz um desafio à igreja. Estamos em 2025. Não pense que eu esqueci. Em fevereiro desse ano, ou melhor, em janeiro, quando a gente começou o estudo Homens e Mulheres segundo o coração de Deus, eu fiz um desafio aos irmãos dessa igreja. Até 2027, a igreja tem o compromisso de ler toda a Bíblia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já leu a metade? Levanta a mão. Quem já leu a metade da Bíblia? Meu Deus. Eu estou ouvindo os anjos gritando. É brincadeira. Mas por que eu faço isso, irmão? Para incentivar essa juventude, esse menino que tem a mente boa para aprender, leia a Bíblia, medite na Bíblia. Nós, mais velhos um pouco, vamos entender, vamos aprender, vamos deixar Deus incendiar a nossa vida. Não vamos colocar em nossa mente coisa que não vem de Deus, como eu estou pregando hoje. Olha, tenha percepção espiritual, esteja pronto para o desafio. É isso que Deus fala na noite de hoje para a sua igreja, para o seu povo, que muitas vezes está disperso. Ei, igreja! Ei, igreja! Eu poderia pregar de outra maneira. Jesus andou por sobre o mar, glorifique, exalte, adore, você quer muito glória. Mas Deus fala da maneira a qual Ele quer. Até porque, muitas vezes, chamamos Jesus, mas não estamos prontos para receber Jesus. Lá em Apocalipse, o que é que Jesus diz? Quem lembra da igreja? O que é que Jesus diz em Apocalipse para uma certa igreja? Quem lembra? Vai lembrar agora. Eis que estou à porta e bato. Ele estava na porta batendo, porque ele estava onde? Ele estava na porta batendo, segundo ele diz, segundo o texto, eis que estou à porta e bato. Sabe por quê? Pasmem, ele estava do lado de fora. Hein, igreja do Senhor. Jesus dizia para a própria igreja: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entro. E para nós na noite de hoje, Igreja Batista Coração de Fé, ele está aqui em nosso meio, ele está tendo espaço para trabalhar, ele está recebendo a reverência, ele está recebendo a adoração, ou ele está do lado de fora? Hein? O nosso ego está muito grande. Como que Pedro, que disse assim: eu vou. E Jesus disse: vem, agora vamos ver se você está pronto. Como estamos nós aqui hoje? Hein? Como estamos nós? Irmãos, na noite de hoje, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça milagres e prodígios acontecer em nosso meio, que o nosso foco seja a palavra de Deus, que o nosso foco seja aprender a palavra, que o nosso foco hoje seja estar em comunhão com a igreja, hoje na mocidade, que a mocidade esteja unida, que a mocidade esteja em comunhão, que a igreja esteja em unidade, para que venham mais jovens, para que venham os outros órgãos também, para aqui podermos fazer de fato um altar de adoração, para que pessoas ímpias possam voltar e possam chegar até aqui, porque aqui de fato devemos fazer um altar de adoração. E como eu digo, o altar, não só esse pedaço aqui que é mais alto, mas o altar já começa na porta. Quem concorda comigo? A reverência começa dali. Porque todo esse lugar aqui é um lugar de adoração a Deus. Feito sábado. Sábado era festa. Às vezes na festa fica um agoniado, outro agoniado. Realmente tinha muita gente. Tinha muita gente. Ano passado, a gente pegou o tom todo aí fora.
E esse ano eu fiz questão de não fazer isso. Porque ano passado eu botei um tolo, enchi de cadeira lá de fora, e ninguém queria entrar no templo. Estava o pessoal aí querendo ficar só lá de fora. Eu digo, esse ano eu não faço isso não, vai entrar todo mundo. Mas ficou tão cheio dentro e ficou cheio fora. Mas nada foi empecilho para o povo adorar a Deus. O calor não foi empecilho, a multidão não foi empecilho. E o nome de Jesus foi glorificado. Agora, o que eu recebi sábado tem que seguir na minha vida. O tema de sábado ainda está linda a festa, ainda que a figueira não floresça. Eu estou com esse sentido em minha vida, ainda que dê tudo errado, mas eu me alegro e exalto ao Senhor. É isso o texto, é isso o sentido. Ainda que dê tudo errado, todavia me alegro no Senhor. É feito um banner aqui, um lado só coisa ruim, só sequidão, do outro lado tudo florescendo. Eu confio, você confia? E Deus é tão maravilhoso. A gente fez 7 anos agora, sábado, não foi isso? Mas eu já estou com o tema da próxima festa, do 8º aniversário, já tem um tema. Daqui a alguns meses eu já vou dizer para o povo trabalhar no tema. Amém? Amém. Quando vem do céu é assim, vai ser bênção. Esse tema Deus me deu ano passado. Esse ano Deus já me deu o tema do outro ano. E assim nós vamos seguindo para Cristo. Amém? Amém. Pedro gritou, salva-me, Senhor! E Jesus disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Vem embora. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Foi uma bênção. Louvado seja Deus, mais uma terça-feira aqui. Amém. Louva ao Senhor. Olha para mim. Isso. Amém. Amanhã, ciclo de oração, 2 horas da tarde. Deus abençoe a todos. Mais uma noite maravilhosa, especial. Choveu um pouquinho, agora já parou. E é bênção para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Deus é fiel, Deus é justo, Deus é maravilhoso. Vamos convidar o povo para a minha igreja. Vamos compartilhar, né, os cultos. Vamos assim estar unidos, servindo ao Senhor Jesus. A mocidade amanhã, tudo tem aula. Já voltou às aulas. Está todo mundo feliz porque as férias acabou. Não? Rapaz, está todo mundo feliz de rever a professora, rever o professor. Jesus, está sendo filmado, viu? Glória a Deus. Juventude, Deus abençoe. Isso é brincadeira, tá bom? Deus abençoe vocês. Amanhã, Deus abençoe na escola. Obrigado pela força. Estudaram até pelo menos uma parte da tarde. Acordaram cedo, mas à noite estão aqui no culto. Amanhã, quem largar cedo, não deixe de vir para o círculo de oração amanhã à tarde. Amém? Amanhã vem isso. É isso que eu quero ouvir. Ô glória. Já estão dizendo ali. Opa, amanhã vem em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Deus abençoe a todos. O culto foi uma bênção. Terça-feira tem mais. Quero convidar o irmão Edivaldo para fazer a oração final. Em nome de Jesus, vem para cá, irmão. Deixa eu acabar de encerrar. Irmão Edivaldo está sempre ajudando aqui os jovens, amém? Ele vai orar agradecendo. Depois eu dou a bênção e a gente vai para casa em paz. E até amanhã no ciclo de oração, em nome de Jesus. E assim oramos. Senhor nosso Pai, somos gratos, Senhor, pela tua bênção, pela tua misericórdia por nós, Deus. Que esse culto foi uma maravilha, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor estava presente. Senhor, eu te peço, meu Pai, leva cada um em paz para a sua casa, Deus, com a tua mão potente, meu Pai. Que fique com o pastor e família, Senhor. Eu te peço, em teu nome. Amém. Glória a Deus, receba a bênção. Que a graça de Deus, o amor de Cristo, as ricas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, e todos dizem amém. Vamos nos cumprimentar.
cumprimentar e vamos todos em paz. Boa noite abençoada, que Deus abençoe. Deus abençoe todo mundo da live. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.